Olá, olá, arqueiras e arqueiros natalinos! Gente, começou o Natal da Marvel, galera! Finalmente, Gavião Arqueiro começou e já teve o seu primeiro e o seu segundo episódio disponibilizados lá no Disney Plus. Então aqui eu vou comentar um pouco sobre esses dois episódios, como a série abriu esse novo leque de possibilidades para o herói. E também, sem esquecer, é claro, que a gente vai ter um momento sem spoiler e também um momento com spoiler, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, não esqueçam, porque agora todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, eu vou comentar o episódio da semana. Lembrando, claro, que Gavião Arqueiro vai ter 6 episódios, a gente já teve os 2 primeiros, e aí agora a gente vai ter os próximos 4 até o Natal. E que momento maravilhoso para ter uma série sobre um arqueiro e a sua nova parceira. Gente, é muito divertido, vamos falar sobre essa série e vou responder essa pergunta também. Será que essa é a melhor série da Marvel? Vamos responder isso nessa live. Mas então, como eu disse, gente, vão comentando aqui, eu vou olhando os comentários de vocês, então toda hora eu vou dar uma olhadinha ali para ver se vocês estão interagindo, mandem aí curiosidades, perguntas sobre o que vocês querem saber relacionados ao Gavião e à série como um todo, né? E vamos começar então conversando sem spoiler, porque assim, foram 2 episódios, deu em torno assim de 1h40, 1h30 de série já disponibilizado. E isso é muito legal porque já deu todo um parâmetro, a gente já viu 1/3 da série. Então, toda a parte de instalação que a gente diz, né, o momento que a gente entende como o universo está funcionando já foi estabelecido. Então, a partir de agora, é história, é combate, é desenrolar dessa trama. E eu acho, assim, que essa série ela começou de um jeito muito interessante, ela é bem diferente das outras, por quê? Se a gente pensa, por exemplo, o WandaVision, quando foi lançado no início do ano, a gente não tinha nada, não tinha nenhuma série, nenhuma produção da Marvel em mais de um ano, porque a gente estava na situação de isolamento e a gente não tinha nada novo. Então, começar com WandaVision foi começar com os 2 pés na porta e assim, arrasando quarteirões. E aí, a gente teve as outras séries seguintes que já não tinham todo esse impacto, não tinham toda essa surpresa como foi o WandaVision. E aí é muito interessante a gente parar para pensar que agora a Marvel está mostrando um pouco como o universo está funcionando depois do blip. Uma questão que eu acho muito legal dessa série, sem dar spoiler, mas comentando assim a questão de como ela respeita o passado da Marvel. Isso eu acho muito legal que o Kevin Feige, toda a equipe de produção da Marvel tem criado um universo tão coeso, né? E a gente já sabe por 10 anos que esse universo é extremamente coeso, que agora eles estão apenas pegando coisas do passado e ressignificando e remodelando e utilizando novamente, e isso é fantástico. Eu, como fã da Marvel do cinema, eu, assim, vibro demais, demais. Eu adorei o início da série, esses primeiros episódios, assim, para justamente pegar um herói que não tinha todo o protagonismo que merecia e que representava muito a parte humana dos Vingadores e agora, sim, dando protagonismo para ele, dando o foco nessa questão humana. Porque a gente tem outros heróis, a gente tem outros Vingadores que têm capacidades absurdas, poderes inimagináveis, e agora não, agora a gente tem um herói que finalmente ele é gente como a gente, que a gente se identifica com ele, a gente identifica com os dilemas do personagem, e isso é fantástico. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que eu queria levantar primeiramente da série. Em termos de ação, eu acho que ela é uma série muito tranquila, no sentido assim, ela não tem nada extraordinário. Se vocês verem o vídeo que eu falo sobre Shang-Chi, por exemplo, eu comento como a Marvel investiu nessa parte de ação e trouxe uma assinatura muito diferente nos combates do filme. E aqui a gente tem as mesmas cenas de ação, só que elas conseguem ter um gosto diferente por justamente trabalhar com personagens que são extremamente táticos. Eles têm essa visão de analisar toda a situação, analisar tudo o que está acontecendo na volta e escolher os melhores movimentos para combater
os inimigos, os antagonistas. Então, eu acho que ela não tem uma ação fora do comum, mas isso de modo nenhum é ruim. Eu gosto muito da ação desses 2 primeiros episódios. E uma coisa que é muito bacana, que me chamou muita atenção, é que a gente tem uma personagem nova, né, que tá em toda a divulgação, que, né, não é novidade, a Kate Bishop. Inclusive, eu coloquei ela nos quizzes que eu faço no meu Instagram, né, porque essa personagem já estava prometida, a gente já sabia bastante dela, e ela consegue trazer de uma forma muito bacana uma contraposição. Enquanto a gente tem um herói que foi modelado durante 10 anos, né, no Marvel Studios, a gente tem a Kate Bishop, que é a nova geração, que ela chega ali justamente para dar uma nova cara, para dar uma cara feminina para uma parte dos Vingadores que a gente não tinha visto, que é essa parte de combate. Então, eu acho que essa dinâmica de dupla ali funciona muito bem, primeiramente pela questão do equilíbrio, de personagens que realmente representam alguém, representam nós, espectadores, muitas vezes. E aí, continuando nessa parte da dinâmica, eu tenho que dizer para vocês que a atuação da Hailee Steinfeld e do Jeremy Renner é perfeita. É divertido, mas ao mesmo tempo tem um tom de drama numa medida muito bem dosada. Então, toda essa parte que eu falei sobre a construção do universo, da gente conhecer essa personagem nova, conhecer o outro lado do do Clint Barton, né, do Gavião Arqueiro, que a gente ainda não tinha visto, tudo isso é muito legal e é, assim, finalmente a gente pode ver um pouco mais sobre os dilemas, sobre os medos do Clint Barton e também, né, a gente não pode esquecer que tem toda a questão da família dele. E eu vi um pessoal assim comentando que não tinha gostado, por exemplo, da relação familiar dele. Eu discordo, eu gosto da dinâmica, eu acho que a questão familiar dele tem um peso muito grande por vários fatores, e isso tudo eu acho que engrandece ainda mais o personagem, porque, de novo, o Clint Barton representa a parte humana dos Vingadores. Então, desde Vingadores Era de Ultron, quando a gente conheceu a família dele, a gente entendeu essa parte humana, quanto agora, na série do Gavião, a gente pode ver ainda mais essa presença, a gente consegue ver ainda mais esse peso que é a responsabilidade de ser pai para ele. Então, eu gostei muito da dinâmica de família, e aí a dinâmica dele com a Kate é sensacional. A química entre os personagens, de tanto uma tensão quanto um humor, funciona muito bem, é muito bem equilibrado. E eu vou dizer assim que é uma dupla que eu quero continuar vendo. A gente tem mais 4 episódios, é pouco tempo se a gente for parar para pensar, mas é uma dupla que já me conquistou desde o primeiro encontro que eles tiveram ali. Então, isso vai ser muito legal de ver agora nos próximos passos. E aí, continuando na parte da Hailee Steinfeld, eu não conheço ela, não conheci ela antes de nenhum outro projeto, mas eu sei que ela é uma atriz bastante renomada, muita gente gosta dela, muita gente recomenda, e é muito legal ver ela entrando no universo da Marvel, mas entrando de um jeito assim, já se apossando do lugar, já representando um poder muito grande, assim, como personagem, como caráter de personagem. Isso é muito legal. Eu acho que justamente a parte que compete a ela de essa nova personagem que está chegando e já chega com muita atitude, isso tudo assim é fantástico, forma uma personagem muito interessante e que vai com certeza dar continuidade para outros projetos da Marvel. Então pode ter certeza que para mim ela já está garantida como uma futura personagem de uma continuação de alguma outra série, de alguma outra questão envolvendo os Vingadores. Então, uma personagem que realmente me cativou bastante e, enfim, fiquei bem interessado nela. Enfim,
Continuando agora o nosso debate sobre os dois episódios, né? Mas agora pensando um pouco pro lado do spoiler, tá? A partir de agora, então, eu vou começar a falar sobre spoilers, então se vocês não querem ver agora, assistam. É justamente a parte que eles fazem uma homenagem, que eles realmente respeitam o universo passado da Marvel, tudo que a Marvel construiu até agora. Eu tenho que dizer pra vocês que a série abriu de um jeito que já me trouxe um êxtase, assim. Eu fiquei muito empolgado, fiquei muito animado quando eu assisti o início do episódio e vi o passado, 2012, né, na época dos Vingadores ali, quando há a invasão de Nova York. E não só isso, não é apenas a invasão de Nova York, mas em todo momento que ela tava, que a Kate Bishop, criança, estava andando pela casa, eu olhava para ela assim e o jogo de câmera dessa cena é algo, porque em todos os takes, se vocês assistirem de novo, vocês vão ver, em todos os takes a gente vê a criança e uma janela atrás dela. E eu, como fã da Marvel, que conheço, que sei que tá para acontecer uma catástrofe global, que é a chegada dos Chitauri, eu ficava olhando, eu não conseguia parar de olhar para aquelas janelas e ficar pensando, agora vai aparecer um Chitauri, agora vai aparecer um Chitauri, agora... Então, isso trouxe um outro gosto para quem é fã. E para mim, Gavião Arqueiro traz muito essa homenagem ao fã, esse bom gosto do Kevin Feige, porque ele assina, né, a produção executiva também com muito vigor, ele assina, mas isso me traz uma sensação muito legal de que a Marvel tá pensando no fã, tá pensando em trazer, em ao mesmo tempo contar novas histórias, mas também respeitar muito do que ela fez lá atrás e utilizar o que ela fez, né? Que seja, por exemplo, a invasão de Nova York, que é sim um evento cataclísmico na Terra. E a gente está entrando num período agora que o universo da Marvel já não é mais contemporâneo ao nosso. Antigamente, né, no início da Marvel, quando se lançava um filme em 2008, o filme se passava em 2008, né, como é o Homem de Ferro 1, por exemplo. A invasão dos Chitauri, a própria série mostra, né, a invasão ocorreu em 2012 e o filme foi lançado em 2012. E aí o interessante é que agora, depois do blip, né, todo mundo voltou 5 anos depois. Então, teoricamente, a série tá em... O universo da Marvel tá em 2023. Mas já teve declarações do diretor dizendo que essa série se passa 2 anos depois do blip. Ou seja, a série não se passa em 2023, ela se passa em 2025. O que quer dizer que a gente está muito à frente do tempo, muito à frente do que a gente está vivendo agora. E isso é legal porque tira um pouco as produções da Marvel. Era muito legal, sim, ver as produções da Marvel se passando no mesmo momento que a gente estava assistindo, mas agora a Marvel tem a liberdade de criar coisas muito fora do que a gente está esperando, porque como eles estão no futuro, a gente não sabe como é que vai estar o futuro, como é que vai ser o futuro. Então, tendo em vista isso, a Marvel tem uma possibilidade criativa absurda, e isso é muito, muito legal, isso é muito rico. E esse é um detalhe que me chamou a atenção na série também, porque eles trazem de volta, mas também eles já introduzem a Kate Bishop, sim, como a nova Vingadora. Ela chega com um vigor, com uma vontade, e ela demonstra justamente que ela tá ali para ser uma Vingadora, né? Eu vi uma galera na internet dizendo que a Hailee Steinfeld é a atriz para ser uma Vingadora. O próprio Kevin Feige declarou que ela não fez teste de elenco, ela simplesmente foi selecionada e foi, né? Foi viver a personagem. Então isso é muito legal. Isso é um detalhe que também traz outra pegada para a série. Mas, enfim, continuando na nossa parte aqui com spoilers, outra questão que me pegou muito e que eu espero que se desenvolva mais na série, porque até agora a gente não viu muito, é a questão da Natasha. É a questão do trauma do Clint com a Natasha, porque a gente sabe que ele não intencionalmente ele matou ela, mas ele tá
no contexto da morte dela, e isso é muito traumático. Inclusive, quando o segundo episódio termina e a gente sabe que a antagonista, né, a vilã ali, a chefe daquela máfia russa é uma mulher, eu tinha quase certeza, assim, ó, eu tava, né, me segurando porque eu tinha certeza de que seria a Helena Belova. Mas não é ela. Então, e a Helena não tá confirmada, ela não é confirmada, mas assim, pra mim tá na cara, tá escrito, eu digo isso no meu vídeo sobre Gavião Arqueiro, resumão de Gavião Arqueiro, que tá na cara que ela vai aparecer, porque a Valentina mostrou a foto do Clint Barton e disse que ele era o responsável pela morte da Natasha. Então, de novo, a gente viu 1/3 da série, ainda tem mais 4 episódios pra ver. Ainda tem tempo dela aparecer na série, claro. Mas eu já tava pensando que ela seria a grande antagonista, a grande vilã, mas não. Ela, o que eu agora, depois de assistir os 2 episódios, o que eu imagino é que ela vai aparecer como uma personagem que vai tentar impedir o Clint, vai tentar atrapalhar os planos do Clint e da Kate. E aí, em um determinado momento, ela vai se dar conta que não tem nada a ver, o Barton não matou a Natasha. E, enfim, ela vai seguir em frente e vai ajudar eles, né? Vai se tornar uma aliada. Tem muita especulação dizendo que, por exemplo, a Kate Bishop vai ser membro dos Jovens Vingadores, o que eu afirmo que sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que ela vai ser, sim, uma das membros, talvez fundadoras dos Jovens Vingadores. E a Helena vai fazer parte de um outro grupo, seja os Novos Vingadores, seja os Thunderbolts, tudo isso eu já especulei aqui no canal também. Mas vai ser interessante, porque a gente vai ter 2 personagens femininas muito fortes, muito importantes, e que trazem outro aspecto para as produções de super-heróis. Isso é muito legal. Em vários momentos, a Kate Bishop, ela demonstra essa questão de não se importar com os padrões da sociedade. E uma coisa que também é muito importante, muito legal, é o fato de que em nenhum momento soou a lacração. Ai, a gente vai botar, pelo menos pra mim, né, óbvio, vamos colocar, né, num lugar de fala aqui, que eu não senti uma forçação de lacração. Mas, né, no meu ponto de vista, não existe nenhuma forçação, ela simplesmente existe ali, e essa questão de quebrar os tabus, quebrar os paradigmas de uma sociedade, né? E em nenhum momento isso soou forçado. Isso é muito legal também. Acho que é um outro ponto bem legal da gente pensar. Que mais? Eu acho que, assim, como eu disse, a ação ela é muito bem dosada. Uma coisa que me cativou muito na dinâmica de dupla é que é nítido ver a experiência do Clint e a inexperiência da Kate. Porque a gente percebe que o Clint Barton, ele tem muita bagagem, ele é um combatente já sênior há muito tempo, e a Kate, ela tem muito da teoria, porque a gente vê toda na parte de introdução de personagem, a gente percebe que ela é uma grande arqueira, ela é uma baita lutadora, só que nos momentos que ela tá lutando é muito legal porque não parece que ela é simplesmente uma lutadora profissional há décadas. A gente vê que ela sabe lutar, mas como se fosse assim movimentos ensaiados, movimentos prontos, e que no vamos ver, no momento do combate, aquilo dali não funciona bem como ela esperava. Isso é muito legal, porque ver a frustração dela, de tipo assim, eu sei lutar, eu sou faixa preta de não sei o que, mas aí em um determinado momento chega um cara com um golpe que ela não estava esperando e ela apanha. Isso é muito legal. Eu acho que a Kate, ela consegue justamente representar essa parte humana e jovem, ela fez várias artes marciais, ela é faixa preta, mas ela tá longe de ser uma personagem
profissional, ser uma combatente de décadas, como é uma Natasha Romanoff, por exemplo. Então, eu gostei muito disso. Como eu disse, eu gostei muito da atuação da Hailee Steinfeld, eu não conhecia ela, mas gostei muito da atuação e acho que vai funcionar muito isso. Essa dinâmica deles funcionou muito e tudo isso, assim, me leva a crer que a série vai se encaminhar para um lugar legal. Tá, um lugar bem interessante. Eu gostei da questão de Natal, vocês veem que eu tô temático aqui, porque o Natal, ele tá ali e eu amo o Natal, então ver uma série que se passa na época do Natal e uma série de ação é muito legal, é muito divertido. E, cara, pra mim, assim, a série ela começou muito bem. É cedo pra eu dizer que ela é a melhor série da Marvel. É cedo. Mas eu tenho uma tendência a acreditar nisso. Eu tenho uma tendência, porque eu acho que ela começou muito bem, tá? Se a gente comparar, por exemplo, eu acho que as 3 séries que a gente teve anteriormente, elas começaram muito bem. A WandaVision começou bem porque foi muito surpreendente. Falcão e Soldado Invernal começou bem porque começou com cenas de ação incríveis e o drama do Bucky Barnes. E aí depois as coisas começaram a ficar mais... ok, né? E a série do Loki, ela começou muito divertida, ela teve uns baixos, teve uns altos e ela ficou numa média, assim. Então essa eu acho que ela começou bem e o fato de ter 2 episódios, assim como foi o WandaVision, fez com que a gente já começasse de uma forma diferente. Funcionou muito bem. Eu, particularmente, gostei muito de ter começado com 2 episódios, porque daí eu tive a sensação de entender tudo o que está acontecendo e entender para onde que eles vão caminhar agora. Então, isso tudo me agradou bastante. Acho que ela começou bem. Não vou afirmar, mas tenho certa tendência a dizer que essa vai ser a melhor série da Marvel, por vários fatores. Mas ainda acho cedo, tá? Então, tenho essa tendência, mas vou ficar com o pezinho atrás, vamos ver como é que a série vai se desenrolar. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Gostaram desses primeiros episódios? Acham que essa série vai realmente representar uma nova cara, uma nova fase para Marvel e vai também honrar o legado do Gavião, vai trazer para ele uma conclusão digna do personagem, porque esse é um personagem que merece. Ele não teve ainda um momento de aprofundamento de personagem, essa é a chance. Eu espero que eles aprofundem, eu espero que traga mais coisas. Gostei da dinâmica da família, gostei da ação e tudo, mas eu quero ver mais, eu quero ver a conclusão do personagem, porque acho que esse é o fim de Clint Barton. A gente não vai ter mais Clint Barton no futuro da Marvel. A gente só vai ter agora Kate Bishop, que é a nova cara do Gavião Arqueiro, ou da Gaviã Arqueira. Beleza, galera? Então, muito obrigado para quem ficou até o final, muito obrigado para quem assistiu e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Não esqueçam que todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, vai ter live aqui no canal para falar sobre Gavião Arqueiro até o último episódio. Então, vamos engajar, vamos conversar. Por favor, mandem mensagem nas redes sociais, mandem mensagem aqui nos comentários, vamos discutir essa série. Muito obrigado por quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até semana que vem com a próxima live e o episódio 3 de Gavião. Tchau, tchau, gente!